Dona Maria Lúcia, através da prática da fé, dos propósitos propostos pelo Ministério Mudança de Vida, o que aconteceu na vida da senhora? Eu tenho uma bênção maravilhosa para contar. Eu estava aqui no dia 28 de dezembro, que era o encerramento do Propósito da Mudança, o último jejum, e no encerramento a bispa pregou sobre Ana. E ela disse que Ana tinha passado por uma determinada situação na vida dela e que nunca mais ela passaria por aquilo. E eu estava justamente passando novamente por uma situação que eu já tinha passado e que tinha sido motivo de dor muito grande para mim e para minha família. E naquele momento aquilo me impactou e eu fiquei muito, muito emocionada, chorei bastante e falei para Deus: Senhor, nunca mais quero passar isso na minha vida e não quero aquele resultado que eu tive naquela vez. Então, no encerramento, na hora de passar no altar, eu pedi uma oração à bispa e disse: olha, eu tenho uma família, uma tia minha que hoje ela está internada e com risco de amputação das duas pernas, um problema nos dedos do pé. Ela tem diabetes e ela pode ser... o médico disse que a possibilidade dela ter amputação do pé esquerdo e das pernas é praticamente certa. E eu não quero nunca mais passar por isso, eu não quero mais que isso aconteça, porque nós já tínhamos vivido uma história assim, uma situação semelhante na família, né? E eu pedi à bispa que orasse por mim naquele momento e ela orou e disse, olha, repreendeu aquele mal e disse, leve a bênção para ela, né? Que eu iria visitá-la no dia seguinte, dia 29, que inclusive era aniversário dela. E ela estava internada e eu iria visitá-la e a bispa pegou na minha mão e disse, leva a unção de cura para ela. Quando você chegar lá, entrega para ela. Eu disse amém. E quando eu estava saindo para visitar minha tia, eu não precisei visitá-la, porque eu recebi uma ligação dela própria, dizendo para mim, olha, não venha me visitar, porque eu estou de alta. O médico, inexplicavelmente, ele cancelou um procedimento que ele ia fazer nas pernas dela e disse que ela estava de alta naquele momento, que ela aguardasse, que ela havia tido uma pequena melhora e que não havia necessidade naquele momento de fazer o procedimento. Aí o médico chamou minha prima e disse, olha, eu não vou fazer o procedimento porque sua mãe não vai aguentar. Na realidade, se nós fizermos, ela não vai aguentar. Mas eu criei de todo o meu coração que era Deus que estava interferindo. Eu falei, não, foi o Senhor que não permitiu isso, porque Ele vai fazer. E, de fato, aconteceu. Ela voltou depois numa consulta médica e o médico falou, olha, a senhora está curada. As veias o remédio fez um efeito maravilhoso, porque as veias da senhora praticamente reviveram. Então, é inacreditável. Ela está, graças a Deus, com as pernas boas. Outro dia eu falei com ela e ela disse para mim, os meus pés estão aqui me atrapalhando, estão me enchendo o saco. Então, assim, ela fez uma brincadeira. E quer dizer, os dedos estão, graças a Deus, restaurados, as pernas, e ela está bem de saúde. E eu só tenho a agradecer a Deus, a oração que a bispa fez por mim, que Deus teve tanta misericórdia de mim naquele momento, e eu agradeço muito, muito a Deus e a bispa por essa oração. E a senhora também me disse em off que a senhora também teve uma conquista dentro do ministério. Qual foi essa conquista? Sim, uma conquista muito importante também. Um certo dia eu cheguei em casa, tinha vindo do culto e tinha uma correspondência lá em meu nome. Eu naturalmente abri, na hora que eu abri, eu vi que era uma citação numa ação judicial movida contra 2 ex-clientes meus. Na hora que eu li aquilo, nauseante. Eu olhei aquilo, como a bispa costuma dizer, uma coisa animal. E eu falei assim, quando eu terminei de ler, eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque graças a Deus, nada do que está aqui é verdade. O Senhor sabe, graças a Deus, diante do Senhor, eu fico em paz, porque nada do que está aqui é verdade, eu não pratiquei nada disso, graças a Deus por isso, eu disse na hora. Então eu pedi a Deus a direção de como eu devia agir naquela situação, e aí eu fiquei em dúvida se eu própria devia fazer minha defesa, ou se eu devia procurar um colega, né? E eu passei a buscar isso de Deus, e Deus... Toda hora do altar vinha a direção, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. E eu entendi que era eu e Deus. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a fazer uma defesa onde eu não revidasse nada do que foi dito ali, que eu fizesse uma defesa técnica, sem nenhum envolvimento emocional. E Deus me deu. Eu fiz uma defesa que eu considero uma das mais técnicas da minha vida. Totalmente técnica. Então eu louvo a Deus por isso. E aí as coisas foram transcorrendo, houve a primeira audiência, e antes dessa primeira audiência, que aconteceria na semana entre essa audiência e a realização dessa audiência, havia um fim de semana.
E eu passei a buscar de Deus. Falei, Senhor, vinha muito a direção do altar que a gente desabafasse com Deus. Se você tivesse que falar alguma coisa, que você desabafasse com Deus. Era para você falar com Deus. E eu passei aquele sábado falando com Deus. Falei, Senhor, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. E falei. Eu passei a tarde falando com Deus. Falei tudo para Ele, tudo que eu achava. Porque era isso, porque era aquilo. Quando eu terminei de falar, eu falei para Deus, Senhor, eu tenho aprendido que não é o que eu acho. Eu disse tudo para o Senhor, mas não é o que eu acho, é o que o Senhor acha. Senhor, o Senhor poderia me responder? Eu gostaria que o Senhor me respondesse. É para fazer acordo ou não? 3 vezes eu perguntei isso a Deus. Falei, Senhor, 3 vezes eu falei. Dia seguinte, domingo, chegando na igreja, pisei o pé. Eu friso muito isso. Pisei o pé, a ponta do meu pé aqui, do altar a bispa disse, diga comigo, não é para fazer acordo. Aquilo me impactou, tomei aquele susto. Eu sabia tudo que eu tinha falado com Deus, aí fui andando em direção às cadeiras para me sentar. Quando eu fiquei de frente para o altar, a bispa novamente disse, diga comigo, vamos juntos novamente, não é para fazer acordo. Aquilo saiu do altar e entrou dentro de mim. Aquilo tomou posse de mim, não fui eu que tomei posse daquilo. E naquele momento eu agradeci muito a Deus, porque eu vi que Ele estava me estruturando para uma grande vitória. E eu agradeci muito. E aí quando eu me sentei na cadeira pela 3ª vez, porque eu perguntei 3 vezes a Deus, e Deus, pela 3ª vez a bispa disse, mais uma vez, diga comigo, não é para fazer acordo. Na semana seguinte, na audiência, por 3 vezes, a juíza me perguntou se tinha acordo. Na direção de Deus, por 3 vezes eu disse não. Entreguei a minha defesa, o processo correu, uma série de dificuldades, todo tipo de pressão que você pode imaginar. E naquele culto a bispa havia pregado sobre Saul e que ele cedeu a uma pressão que ele não deveria ter cedido. E, enfim, assim foi. Nós tivemos audiência, correu tudo bem. Tem mais um detalhe que eu gostaria de dizer que eu não posso deixar de dizer. Logo que aconteceu isso, que eu recebi essa correspondência, eu falei para Deus, Senhor, eu dei tantas oportunidades a essas pessoas para que nós conversássemos, para que não precisássemos chegar a isso. Não havia necessidade de nada disso. Senhor, eu gostaria de saber por que razão isso aconteceu. É lógico que tem a questão da personalidade, da escolha da pessoa, mas, meu Deus, por favor, fale comigo sobre isso. Então eu vim ao culto, e a bispa iniciou a pregação e olhando para mim ela disse, boa noite, eu respondi, e olhando para mim ela disse, Paulo foi levado ao tribunal, inventaram mentiras sobre ele e o levaram ao tribunal, eles foram pagos. E eu fiquei perplexa com aquilo. E olhando para mim ela disse novamente, mas Paulo levado ao tribunal, sabe o que Paulo fez? Paulo sacudiu a roupa. E aí a pregação em cima dessa palavra, da postura de Paulo, para que os acusadores dele fossem expulsos do tribunal. E ali Deus estruturou com um comportamento a partir dali. E eu peguei aquela palavra e agradeci muito a Deus por ela. E assim foi a primeira audiência, depois houve a segunda audiência, continuei dentro do que a palavra determinava, veio a sentença, ganhei o processo integralmente, eles recorreram, foi para o tribunal, voltou do tribunal, ganhei, confirmou a sentença. E aí começou aquela fase que você transforma o direito em dinheiro, que a gente chama de fase de execução. E eu sabia, que pela mão dos homens as coisas não aconteceriam. Então, era um 1º de julho, nunca me esqueço, também era um domingo onde a gente faz o trabalho de manutenção do projeto de conquista. E eu falando com Deus, eu disse, Senhor, o Senhor sabe, pela mão da pessoa, ela não vai reconhecer nunca que eu tenho esse direito. Mas se o Senhor tocar nela, se o Senhor fizer isso, ela pode reconhecer. Então eu peço ao Senhor que toque no coração dessa pessoa, porque eu não quero mais esticar essa situação. Eu peço ao Senhor que faça isso por mim. Isso no dia 1º de julho. E aí, esqueci. Passou uns 15 dias, eu recebo uma intimação pedindo para que eu me manifestasse sobre um depósito que havia sido feito naqueles autos. E eu fui olhar, e ela foi sozinha ao fórum, no dia 4 de julho, e sozinha, ela pediu para calcular o valor que ela devia a mim, aliás, que ela me devia, e pagou. Ela fez um depósito no processo, integralmente pagando o débito. E eu louvo a Deus por isso, mais uma vez, pela bondade dele em ouvir a oração da gente. Agradeço muito a Deus por isso.
Vale a pena pagar o preço, jejuar, participar de jejuns como este, vale a pena? Muito, 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 muito. É uma direção de Deus que a gente não deve nunca desprezar. Eu digo isso porque, como eu até digo isso, que o ministério acaba sendo um caminho de libertação, porque você aprende de Deus e se liberta em Deus. Você aprende de Deus e se liberta em Deus. Então, fundamental o aprendizado que vem do altar, toda a dedicação da bispa, na pregação da palavra, no ensinamento da palavra. Eu agradeço a Deus muito, e nunca na minha vida vou esquecer a oração que ela fez por mim e a misericórdia que Deus teve de mim naquele dia 28 por isso. Eu agradeço muito a Deus, e ao ministério, a todos vocês. Hoje feliz, abençoado? Muito, muito feliz, muito grata a Deus.